Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Salve, salve família! Olha nós aqui, Marcelo Correia. Que é janela na Ô, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Olha aí, mais um Pod Pretos. Porque preto também pode. E aí, minha comadre? E Esse final de semana o couro vai comer, o chicote vai estralar e a cuíca vai roncar, é isso? Vixe, esse promete. Meu Deus, tá chegando dezembro. Tá chegando dezembro, é festa todo final de semana, cara. Que agora top. vem as confraternizações das empresas. E o duro é que nós não temos o 13º. Aí a gente dá aquela aumentadinha no cachê pra tentar chegar ao 12º. É, porque a gente não tem. E o pessoal dá aquela chiada. Mas vamos lá, porque sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao Pod Pretos. Hoje o nosso programa está demais. São muitos assuntos para serem falados numa mesma história de vida. Sobre a nossa convidada. Essa preta diferenciada. Simbora que é grande o currículo, empoderada. Ela é uma mulher transexual, nasceu em Campinas, mas mora em Catanduva desde 1998. É dançarina, atriz, modelo, utilizando sua arte como forma de expressão e empoderamento. Na dança iniciou em 1999, ganhando inúmeros troféus nos concursos de dança e região. Vou te falar que eu ganhei vários troféus em concursos também de dança, viu? É, não, você Eu sei. Em 2001, recebeu prêmios pela Escola de Samba Rubro Norte, da Maria Helena, minha amiga Maria Helena, Rubro Norte. A partir de 2006, passou a desenvolver coreografias de comissão de frente. Em 2008, começou a desfilar como rainha da bateria. Que é isso? Em 2018 foi princesa do Carnaval de Araraquara e rainha da Escola de Samba Unidos da Vila em Taquaritinga. Em 2019 iniciou na arte da drag em São José do Rio Preto, ganhando concursos e fazendo inúmeras apresentações em Barretos, Araçatuba, Bebedouro e Araraquara. Ela faz performance em Catanduva desde a 10ª parada da diversidade. E tem mais, viu? Não para por aí. Ela é ativista e militante dos direitos LGBT, dedicando-se incansavelmente à luta pela igualdade e inclusão. Nossa convidada é conhecida também por seu envolvimento em projetos sociais. É voluntária no projeto social Nós da Rua, que busca auxiliar crianças de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social. É presidenta do Conselho Municipal dos Direitos LGBTs, faz parte do Conselho da Mulher, promovendo a igualdade de gênero e combate à discriminação. Ela também atua como bolsista no programa PED na recepção da assistência social, onde acolhe e auxilia pessoas em busca de apoio e assistência. Esteve presente na última Conferência Estadual de Assistência Social. Nas horas vagas, gosta de assistir documentários. Ela é de religião de matriz africana, o candomblé. Que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Pod Pretos, nossa querida Carla Mendes de Souza. Eita, preta do céu, o que é isso? Você fez só um resumo, é isso? Tinha cansado de vocês. Foi um resumo. Eu quero agradecer, né? Obrigado pelo convite, estar aqui. Isso é um pequeno resuminho, tem algumas coisas mais que a gente pode estar dividindo. Mas estou feliz muito por estar aqui. E uma que já vai pro currículo também. Tá mais uma no currículo, que beleza. Então é só agradecer. Cara, são muitos assuntos para conversarmos. Quantas experiências de vida, hein? Vamos começar entendendo um pouco da sua infância e adolescência. Como era a sua relação com a família e amigos?
Olha, assim, primeiro, né, boa tarde a todos e todes. Uma das coisas que eu sempre gosto de começar, né, quebrando um pouquinho o protocolo de vocês. Eu sou uma mulher preta, transexual, candomblessista, cabelos encaracolados. Hoje eu tô com um brinco escrito afro. Também tô com uma blusa de onça, né, bem decotada pra variar, uma calça jeans, unhas pintadas e um corrente no pescoço. Então a autodescrição é muito importante para que a gente possa incluir todas e todes. Então eu gostaria que aqueles também que não fosse, que não tivesse visão, pudesse me descrever e me entender também. Então, falando um pouco sobre a minha infância, minha família, assim, sempre me notou algo em especial, porque minha mãe sempre pedia um filho diferente. Eu sou caçula de 11 irmãos, né? Então, assim, ser caçula de 11 irmãos é muito foda. E é onde eu tinha 6 irmãos homens. E era muito complicado porque tudo era muito puxado, né? Um grito mais fino era um pouco mais corrigido, era tudo muito mais machista, muito mais imposto. Então, assim, começou com escolinha de futebol, começou com karatê, começou com capoeira. Então, eu fiz vários esportes masculino pra aquela visão, né, que meu pai tinha de tentar masculinizar, né? Não que você queria, ele que impunha tudo Porque isso era um ambiente machista, né? Assim, era um ambiente de héteros, entendeu? Então, no qual, assim, me colocavam, assim, me viam, né? Todos os trejeitos. E essa diferença de falar, de se comunicar, que ninguém em casa tinha. Então, assim, o filho diferente que a minha mãe queria, eu era totalmente. Era aquela pessoa que desmentia, falava, ó... Não era isso quando você estava aqui. Então, assim, eu já tinha, né, essa facilidade de quebrar os padrões internos de casa já, por exemplo. Roupa, por exemplo, assim, hoje eu tenho fobia polo, por exemplo. Que era... Quem comprava roupa era meu pai. Eu tinha que usar aquelas roupas que ele queria que eu usasse. Entendeu? Quanto mais masculina. E eu gostava daquilo que eu via. Então, assim, era complicado. Mas com o passar do tempo, né, que eu saí de Campinas, que a gente veio pra cá pro interior, então, assim, a minha família, ela se desestruturou um pouco. Então, alguns irmãos faleceram, a família perdeu um pouquinho de junção, e aí acabamos ficando eu e minha irmã, meu irmão e mais uma outra irmã. Então, assim, ficou um pouco mais suave a pressão. Então, eu tinha 2 irmãs e um irmão, que estava um pouco mais relaxado nessa questão minha, né, de identidade. Então, eu comecei mesmo a ficar mais livre. Mas, mesmo assim, meu pai me comprou um cavalo, me comprou uma bola. Olha, então, algumas você fala que papai era fazendeiro, então. Não, como era caçula, né? Papai sempre agradava, né? Fazia tudo. Porque todo mundo, até os irmãos, né? Sim, e o bom que é isso, que eu comecei a falar com 9 meses. Eu comecei a andar com 1 ano e meio, porque tudo era no grito. Como tinha 10 pessoas para poderem me fazer servir, tudo. Não, era só gritar que via. 9 meses eu já falava, quero aquilo, me dê. Era bem isso. Então, assim, quando ficou, né, só o caçula, então era bem mais... uma coisa bem mais conversada, a gente tinha mais um diálogo, a gente tinha um carinho a mais. E isso foi aumentando conforme foi passando os tempos, né? Que minha mãe, assim, também foi... Porque mãe é mãe, né? A mãe, ela sempre... os pais são os primeiros a ver e reconhecer, né? O que... E como chama a mamãe? A Dona Francisca. Ô, Dona Francisca. Papai? Seu Misael, mineiro, bravo pra caramba. É uma das frases que ele falava. Você não é filho de pai assustado? E realmente, aí me fez também encarar o mundo, não sendo filho de um pai assustado, né? Porque ele brincava, né? Teu pai é homem. Então, assim, eu tenho um pai homem. Então, realmente, eu sou filho de um homem que no final da vida dele me ensinou, que ele é falecido, que ele nunca se importou com a minha sexualidade. Ele sempre se importou com o que iam fazer
quando a minha sexualidade viesse à tona. Ele queria me proteger. E numa conversa muito franca, aos 25 anos com ele, ele chorou me dizendo assim... Você viu o que você passou no bar? E o que falaram, né? Chamaram de viado. E eu não pude fazer nada. Isso tá doendo muito em mim. E saber que o mundo vai ser tão cruel com você, e eu não vou poder estar aqui pra te defender. Porque isso é uma escolha sua. Mas só que eu tenho que respeitar. E queria te dizer sempre, não é de você que é o problema. O problema tá no mundo. E é desse mundo que eu queria te livrar sempre. Caracas! Então, assim, Coisa. e demorou anos pra isso, porque eu sempre entendia que ele nunca aceitava. Mas é que ele não aceitava que o mundo era tão cruel. Tão cruel. Com pessoas como nós. Então, quando eu fiz a transição, quando eu me assumi, ele tentou ainda dar uma corrigida quando minha identidade era de gay. Mas quando eu comecei a transicionar, ele sabia que foi bem na época da Operação Tarântula, né? Em 83. Você tava com quantos anos? Eu tava com 4 anos, em 83, mas ele passou por essa visão, né, de caças bruxas, caças travesti, né? Naquela época mataram muita gente. E vinha já de um estigma que a população LGBT era a população do HIV, que era uma população de risco. Sim. E até hoje, algumas pessoas têm essa cultura, né, que eu sempre falo. Então, assim, meu pai veio do sistema do regime militar, entendeu? Então, assim, ele viu o que era ser LGBT naquela época. E, assim, como ele não tinha estudos, então ele não tinha uma certa visão de evolução do mundo. Então, essa proteção era muito intensa. Só que a proteção era em forma de proibição, de coação, de não permitir com que você fosse livre. Porque ele sabia que a sociedade ia te prender ou te matar. Então, quando a gente teve essa conversa, eu vi que era amor. Era um amor tão grande que queria proteger. Ele queria te proteger. Eu acho tão bacana você falar isso aqui, porque passei por isso na família já. E aí a pessoa se sente, não, porque não me ama, porque não me aceita do jeito que eu sou. E não era isso, era só a forma da pessoa tentar proteger. Então, numa conversa pegou e falou, não é que eu não amo, não é que eu não aceito. Eu aceito, mas o mundo não aceita. Sim. O mundo não vai aceitar. E vão judiar dela, e vão maltratar. E eu não quero isso. O que eu vou poder fazer? Não vai ser na minha cara que vai bater, não vai ser o meu corpo que vai machucar. Mas vai ser meu filho. E aí, eu entendi que algumas posturas eram necessárias ser mudadas. Que nessa mesma conversa ele disse, não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa que faz a roupa. Você pode estar de terno e gravata, se você estiver rebolando, ninguém vai te respeitar como homem. Você pode estar de saia, mas se você se comportar, vão te respeitar. É a forma com que você se comporta. E aí eu vi que realmente não é porque eu tô com esse decote que eu vou dar o direito de as pessoas mexerem ou falarem. É a minha postura, é como eu vou estar agindo dentro de uma sociedade machista, dentro de uma sociedade que acha que o corpo da mulher pode ser tocado, pode ser olhado, pode ser tido como desejo ou até acessível. Então, assim, eu vi que com ele, o que ele queria mesmo era me ensinar que algumas coisas que o sensual não é vulgar. Então, assim, eram várias coisas que ele queria me explicar, mas pela ignorância dele, ele... Criação, né? Outra geração. Ele reprimia em ações, em atitudes que, no meu caso, era isso mesmo que você falou. Não me aceita, não queria, nunca foi. E aí, quando eu vi que nunca foi, que era mesmo proteção, isso pra mim foi muito bom. Que eu aprendi que o gesticular demais, porque antes eu gesticulava, que não é necessário. Eu tenho 1,80 m de altura, gesticulando não vai dar certo. Então, assim, eu vi que algumas coisas realmente não eram necessárias. E pra mim, a proteção. E que eu ia deixar meu pai também bem, em saber que eu estava conseguindo
me colocar dentro de uma sociedade ou passar por lugares por mais despercebido para não sofrer uma agressão, para não sofrer uma violência. Não que isso me livrou, né? Que nem vamos chegar lá, mas já levei um tiro e uma facada. Então isso não é que livra, mas que pelo menos minimiza algumas situações. O tom de voz, entendeu? Não precisa ser gritado, você não precisa chamar tanta atenção. Claro que, de certa forma, em si, é um preconceito, né, em si. Mas, assim, essa forma de agir te livra muito do apontamento, da violência. Então, quando eu vi que esse amor era de proteção, ficou muito mais fácil as coisas e a nossa relação. Foi bom. E até minha mãe também, falando que quando chegou alguém em casa, eu já tinha feito a transição, ela falou... fulano tá aí? Ela falou, fulano não, a Carla tá. Eu saí do quarto sorrindo. Falei assim, nossa, minha mãe falou Carla. E sem impor, sem sabe? Que bacana. E ia ver que, tipo, daquele dia ali então, era a minha filha, era dela, era ela. E isso é muito bom. É muito bom quando você vê que isso, que a gente nem vê, que a gente entende que o amor, ele supera tudo. Se você tá bem assim, então nós estamos bem assim. Bacana. E quem que deu o nome Carla? Veio de onde? Ai, todo mundo pergunta isso. Meu nome era Anibele, que eu fazia show de drag, né? Eu acho que a casa deve lembrar, meu nome era Anibele, que eu comecei a fazer show de drags em Rio Preto, né? Então, tinha um nome de drag, eu precisava arrumar um nome de drag pra um flyer, eu olhei na caixa de sapato, tava escrito Anabela. Falei, Anibele, vai ser Anibele. E ficou Anne, todo mundo me chamando de Anne. E aí, eu trabalhava na floricultura, eu tenho 7 anos de floricultura, eu trabalhei nas melhores floriculturas aqui de Catanduva, tanto Casa Viva, Boulevard, Chalé das Flores, Flora São Bento, já fiz freelance em vários lugares, trabalhei com o Júlio Cesarim, Fernando Daltin. Então, falando currículo ainda, tinha mais alguma coisa nos currículos. Então, assim, eu já trabalhei na floricultura do shopping, né, quando tinha na entrada do shopping ali, né, Cacidinha. E conforme eu trabalhando, eu fui transicionando e as portas foram se fechando. E aí eu tive que encontrar a avenida como opção. Então, quando era só show de drag queen, eu fazia final de semana e trabalhava durante a semana normal. E aí, quando começou sobrancelha afinar, urbanizar, unha comprida, e assim sucessivamente, cabelo, os empregos se fecharam e eu fui pra prostituição. E tinha uma amiga minha, que ela tinha 1,90 m de altura, ela punha um salto, ela ficava com quase 2,5 m. E ela tinha uma vozeirona bem, sabe, bem aguda, assim. Aí ela, quando parava algum cliente, né, ela baixava no carro e falava assim... Oi, Carla. Era isso que eu fazia. E na época, pra aguentar não só a violência, mas também à noite, a gente dava, né, uns gole, né, pra poder... Hoje não bebo mais, mas antes, nossa, adorava. E aí eu bebia e quando ela fazia isso, eu ria. E aí, quando ela tava sentada, alguém me chamava, eu ia no carro, olhava pra ela e falava... Carla. Mas sempre... E aí foi passando, as pessoas achavam que eu chamava Carla. E começou a me chamar de Carla. E aí eu tive que assumir a Carla e acabou. E hoje... A Carla que te pegou, não foi você que pegou a Carla. E Mendes é o sobrenome mesmo. Mendes é meu sobrenome mesmo, é de família. E ainda quando você falou Mendes de Souza, eu quase não uso Souza. Eu fico até meio assim, porque Carla Mendes, eu já resumo, porque é do meu pai. Carla Mendes é uma herança que eu falo que ficou mesmo de resistência, que meu pai foi uma forma de resistência pra mim, então eu uso Carla Mendes pra deixar claro que ainda o sobrenome de família é bem forte. O papai e a mãe moram aqui em Catanduva? Meu pai já falecido. Já foi embora. Minha mãe mora partiu. aqui. Meu pai já partiu. E mamãe? Mamãe mora aqui. Mora aqui? Mora aqui. Os outros irmãos? Tenho irmãos em Campinas, tenho irmãos em Valinhos, tenho irmãos na divisa do Paraguai e tenho uma irmã aqui, que é os 2 caçula. É alguém pra brigar, né? Tem que ter. Ô, Carla, como e quando que você teve a clareza, assim, a certeza sobre a transexualidade? Como que foi esse processo pra você? Assim, que nem eu disse, né? Todo o processo é difícil pra qualquer pessoa. E ainda eu sempre falo quando
nessa questão da transição, eu comecei a fazer show de drag queens. Então, assim, a gente se vestia de uma forma um pouco mais caricata ou mais extravagante, mais feminina. E eu trabalhava de hostess numa boate. E essa boate era do lado de outra boate heterossexual. Então, alguns héteros ficavam bêbados na boate e passavam lá, na boate gay. E aí olhava pra gente já de pileque, né? Na noite todo gato é pardo, algumas pessoas dizem. E aí aquilo eu comecei a me envolver com segurança, por causa da personagem. E aí, quando eu ia pra boate, eu não tinha trabalho, eu já não conseguia ir mais sem ser montada, porque, fulano vai me ver, ele gosta de mim daquele jeito, e eu me sentia muito bem também daquele jeito. Então já era um motivo para mim poder me vestir, já era um motivo para mim sair. Só que o quê? Existia um aceitar dentro da sua cabeça, de que a sociedade vai te desrespeitar menos. A vida de uma travesti é mais difícil. Você não pode andar assim todos os dias. Você é assim aqui. Um lugar, num espaço que é para vocês. Só que vai além disso. Vai quando no outro dia de manhã você já tá com a sua sobrancelha fina, você já tá com a sua unha comprida, você já coloca uma blusa mais apertada, você já começa a querer se harmonizar, a ficar mais feminina. E isso te faz bem. E nesse momento eu vi que não, é a Carla, ou melhor, é a Anne, que eu quero que fique. E aí eu comecei de 2 vezes na semana, que era sexta e sábado. Eu comecei na quinta numa outra boate, na sexta, no sábado, no domingo. Aí já era 4 vezes, aí achava uma festinha ali de escola e montava. E aí foi quando que eu comecei a deixar o cabelo crescer e já não conseguia sair mais do personagem. Porque durante o dia, cabelinho Chanel, sobrancelha fina, shortinho. Então, não saía mais do personagem. E aquilo me fazia bem, né? E eu fui aprendendo a lidar com essa identidade. Aprendendo a lidar, né, com a transição. Porque a transição, né, ela mexe muito com o psicológico. Porque a busca pelo feminino, exigido tanto por uma sociedade, é complicado dentro de uma cabeça que você não tem uma estrutura familiar, que você não tem uma base familiar que te apoie, que te acolhe, se você não tem um conhecimento. Então, a busca por hormonioterapia, por exemplo, que é muito perigoso, indiscriminado. Então, a gente chegava a tomar 3 Perlutan na semana, 2 na semana. Então era uma sobrecarga muito grande hormonal. Dava efeito, mas dava efeito muito colateral também no organismo. Então assim, o peito desenvolveu mais rápido, os pelos sumiram, entendeu? O corpo arredondou, perna, entendeu? Então deu a tão sonhada feminilidade que eu queria. Que consequências depois vieram também, mas então foi esse momento que quando eu consegui ter um colo, quando eu consegui não ter pelos, o cabelo ficar mais sedoso, entre outras coisas, que eu falei, opa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou ficar. E aí é aqui que eu vou ter que resistir, né? Que é aí que começou a luta. Quer dizer, a teoria Care defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultados da funcionalidade biológica, mas de uma construção social. A sigla inicial do movimento era GLS, Sim. que englobava gays, lésbicas e simpatizantes. Entretanto, com o passar dos anos, o S foi retirado e a sigla evoluiu de acordo com a necessidade urgente de mais representatividade referentes à opção sexual e identidade de gênero. Com isso, LGBTQIA+, se tornou a abreviação para representar lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexo, é isso? Intersexo, assexual e com um sinal mais para reconhecer as orientações sexuais ilimitadas e identidades de gênero usadas pelos membros da comunidade. Nós vamos assistir a um vídeo explicativo sobre o tema. O assunto de hoje é LGBTfobia. LGBTfobia é a rejeição ou ódio às pessoas da comunidade
LGBTQIA+. Esse termo não é tão conhecido quanto homofobia, que é a rejeição ou ódio aos homossexuais. Apesar da lei e a sociedade chamar apenas de homofobia, a lei engloba todas as siglas. No Brasil, a homofobia é criminalizada desde 2019. A determinação está atrelada à Lei do Racismo, 7.716 de 1989, que inclui na lei discriminação de sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Apesar da comunidade LGBTQIA+, ser em torno de 18 milhões de pessoas, em comparação com outros países da América Latina, o Brasil é o país que mais mata gays e transexuais, e um dos mais violentos com homossexuais e transexuais. A criminalização da LGBTfobia não é apenas uma medida de proteção para a população LGBTQIA+, mas uma garantia do direito da dignidade da pessoa humana, um direito que deve ser assegurado a todo e qualquer cidadão. Alguns exemplos de LGBTfobia: lesfobia, preconceito e violência contra mulheres lésbicas; bifobia, preconceito e violência contra bissexuais; gayfobia, preconceito e violência contra homens gays; transfobia, preconceito e violência contra pessoas trans, o que inclui transexuais, transgêneros e travesti. Há exatamente 32 anos atrás, a OMS, Organização Mundial de Saúde, retirou a categoria de homossexualismo da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças, o CID. Vale ressaltar que o sufixo ismo significa doença, e por esse motivo, o correto a se dizer é homossexualidade ou homossexual. O dia 17 de maio ficou conhecido como o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, que tem como objetivo dar visibilidade à luta e respeito pela diversidade, contribuindo para o enfrentamento da discriminação contra as pessoas LGBTQIA+. Vamos respeitar o povo. Você viu, 32 anos, né, na nossa idade, né, tem 42 anos, 32 anos foi tirado, né, o ismo de doença, né? Até 32 anos atrás a gente era pessoas doentes. Foi metade, entendeu? Há pouquíssimo tempo. É igual a transexualidade, né? Era transtorno. Então, isso há 20 anos atrás que a gente conseguiu tirar o transtorno, que nós não somos pessoas transtornadas, nós não somos pessoas inseguras e loucas, nós somos pessoas que merecemos esse respeito, mas que se viu que foi há pouco tempo. Então, há pouco tempo a gente conseguiu direitos que é básico para qualquer cidadão, que é isso que a população luta. Imagina quem lá atrás, hein? Sim, o que passaram, sim, né? Sim. Se hoje a gente ainda ouve falar, né, por algumas, né, ideologias, ignorância também, da cura gay, imagina quando há 32 anos atrás, que tinham como doença. Se hoje tentam ainda, né, falar que isso é uma doença, imagina há 32 anos que era taxado como doença. Então, assim, é uma luta bem grande, não só contra a sociedade, mas até contra a ciência, né, que precisou provar e retirar, né, da OMS para poder dar dignidade para essa população. E eu já estou sabendo que você vai participar de
um podcast no Sesc. Que aí você vai poder falar mais sobre esse assunto, porque nós aqui no Pode Crer temos o tempo é curto, né? Pra falar tudo. E pra falar sobre, tipo, as siglas é uma coisa mais... Sim. Mais tempo, né? Mas você pode esclarecer pro nosso público um pouco sobre essa questão da diversidade? Sim. A diversidade humana, né, é um leque, né, de identidades. E nós vamos falar um pouquinho também no nosso podcast, né, do Conselho Municipal, que ainda era surpresa, mas já catei! É o Transpod, entendeu? Ai, que bacana. Transpod. Porque Olha transpode, aí. a gente pode transcender, transformar, entendeu? Então a gente pode. E a gente pode explicar também um pouquinho de quem somos, né, para a sociedade, para que a gente possa evitar esse preconceito. Então, dentro da nossa comunidade, existe todas essas letras, inclusive aqui está LGBTQIAP+, mas ela deu uma aumentadinha já, né, que é LGBTQIAPN+. Então, nós vamos estar explicando todas essas letras junto com o Conselho Municipal, que nós estamos tendo o apoio do Sesc, então isso vai ser muito importante Olha também. o Sesc aí. Entendeu? Sim, para poder abrir portas, para que a gente possa, não só como comunidade, se entender, mas também explicar para a sociedade quem somos e para que viemos. Que bacana. E já tem data? Você pode falar em data ou não? Então, começa no mês da visibilidade trans, né? Janeiro, dia 29 de janeiro, é dia da visibilidade trans. Que eu sempre brinco que não é visibilidade, é invisibilidade, né? Porque de anos para você ver uma transexual num podcast, né? Tem que ser com irmãos, senão que é muito difícil, né? Então, assim, vai começar em janeiro, né? A gente já vai começar a gravar em dezembro, mas em janeiro a gente já vai soltar o primeiro episódio. A gente vai falar com mulheres transexuais e homens transexuais sobre empregabilidade, sobre preconceito, sobre aceitação e outras coisas mais. E Carla fala com uma voz bem tranquila, bem macia. Não queira ver ela brava, hein? Porque, olha... Não. Eu já vi na quadra. Aí eu ficava nervosa que ela defendia todas as bolas. Já era transtornada na quadra. E eu ficava mais ainda quando ela defendia. Não passava uma. Não, vou falar, é verdade. Jogava muito. Eu falei que eu jogava vôlei e ele não acredita. É sério, jogava muito. E na Agora época... você imagina. Defendeu uma bola na cara. Esquece. Mas defendia. A gente arrasava. Mas o bom é que a gente se conheceu numa época tão gostosa. Muito boa, né? E assim, é o que eu falo, que eu te conheço já faz algum tempo, como também conheço o Marcelo, né? Inclusive a filha do Marcelo, já, né? Fui coordenadora de jovens dela na paróquia e assim, conheço há muito tempo. E a gente aprendeu a se respeitar lá, é o que eu falo, sem precisar ser LGBT. E sem algumas questões que hoje a gente leva. E assim, você era a nossa amiga que nos protegia, que tava ali com a gente sem um pingo de preconceito nenhum, jogando no meio da gente. Vamos lá. Pode bater, vem. Era muito legal, né? Não tinha, né? Sim, não tinha. Não tinha essa coisa que tem agora. Não vou porque... Isso. E a gente se abraçava todo mundo E é isso que é legal, que eu sempre isso. falo, assim, você não precisa ser preto para lutar contra o racismo, e você também não precisa ser LGBT para falar, opa, Peraí, não basta você falar, eu tenho amigos gays. Mas o que você faz pro seu amigo gay não sofrer uma violência? O que você faz quando alguém faz uma piada de um amigo gay ou de um gay do seu lado? Você ri junto? Então não adianta você ter um amigo gay se você não o protege. Se você ri de uma piada que no qual fere, machuca, mata. Como diz ali, o país que mais mata LGBT no mundo. E como que você faz, entendeu? Então, assim, a gente vê que através do conhecimento, não só o seu, mas da Kézia também, que a gente precisa se respeitar apenas. Porque a gente se respeitando, a gente se protege. Você sabe que, assim, eu nunca tive uma educação para isso, né? Em casa, a gente aprendeu a respeitar pessoas. Respeite pessoas. E ponto. Então, acho que por isso que eu nunca tive dificuldade
de estar envolvido no meio da galera gay e tal. E a gente brigava e defendia os direitos. Sempre. Hoje a gente precisa ter essa educação, né? Você precisa ensinar, porque mudou muita coisa. Falou tudo, Casanova. Tudo mudou. Falou tudo. Hoje eu preciso, né, falar para as minhas filhas, ó, é isso, aqui. Na minha época, não. Meu pai e minha mãe não teve essa necessidade de me falar. Me ensinaram a respeitar pessoas. Apesar de eu também ensiná-las assim. Sim. Ser humano. Respeite. Em qualquer posição que esteja e tal. Mas era muito bacana na nossa época, né? Era tão diferente as coisas. É porque assim, na nossa época, a gente... É o que eu falo hoje. Antes a gente via o respeito. Respeito. Hoje a gente sabe que tem direito, mas não tem respeito. Então eu sempre falo, nossa briga não é por direito, porque direito nós temos. Que nem você, a gente luta por respeito. E é tão simples você respeitar o outro. É o que eu falo, o que o outro faz não muda a sua vida. Não interfere, só que nem aquela piada que eu tava falando com você lá. Não dói em você. Entendeu? Dói em Então você. tá tudo tranquilo. Não vai doer em você. Relaxa. Você só vai ficar bravo com o casamento gay se eu te pedir em casamento. Mas aí fala, não, aí não. Entendeu? Mas caso contrário, enquanto eu estiver pedindo... entendeu? Me pedindo em casamento e eu estiver aceitando, tá tudo bem, eu que tô casando. Então as pessoas têm que aprender que o respeito vem daquilo que o outro deseja. Não é aquilo que você acha certo. O que você acha certo é pra você. Então, você não faça. Agora, se tá fazendo bem pro outro, se tá deixando o outro feliz, é só respeitar. Carla, dentre os preconceitos tão gritantes na nossa sociedade, temos outra referência muito importante em você. Além de ser uma mulher trans, é preta. Como o racismo impacta na sua vida? Eu até brinquei. Eu fui para a 13ª Conferência de Assistência Social lá em São Paulo, né? Adoro uma conferência. E eu fui pegar uns lanches. Eu estava acompanhando a Dona Alzira, porque nós ganhamos como delegada aqui na Municipal e fomos para a Estadual. Então eu prometi que eu ia cuidar dela. Ela tem problemas visuais e a gente ficou no mesmo quarto, então eu auxiliava, até brinquei com ela que eu era o instrutor de direção dela. Então eu falava pra direita, pra que ela não pegasse no frigobar, pra esquerda, põe a mão pra frente que você acha a parede. Aí achava a parede, ia pro banheiro. Então assim, foi muito fácil, achei que ia ser muito mais complicado e foi muito fácil, porque ela se adaptou ao quarto da forma que eu tava explicando. Ainda tá brincando, eu vou sair daqui dirigindo o carro. Então assim, chegando lá, ela precisava pegar um lanche pra ela. Aí um amigo meu falou, pega pra mim também? Falei, tá bom. E eu fui até a mesa. Tinha uma moça branca lá, bem branca. E aí tava todo mundo pegando umas caixas, aí todo mundo pegando 1, 2, 3, 4 lanches, pondo aqui. Aí eu peguei um, falei assim, eu vou levar um pra Dona Alzira, que ela é deficiente visual. É um por pessoa. Eu olhei e falei assim, mas estão levando? Aí ela falou assim, mas é o que eu estou falando. Tá, eu peguei os 2 lanches, saí. Meu amigo negro também foi. E voltou sem nenhum revoltado. Até que a nossa assistente social, né, Marcela, falou, pô, tá alguma coisa errado. Tá todo mundo chegando, um monte de gente branca com um monte de lanche. E ela foi falar que critérios que era esse. O critérios que o branco podia, né? Que o critério realmente era o preconceito com a gente. Entendeu? Inclusive, quando a gente adentrou até o banheiro, fizeram uma piada tipo... olha como deixaram o banheiro. Coisa de preto. E aí, nossa... Um caos, né? Porque... Quando fala de um, tem um do outro lado. Opa, pera, tá vendo? Entendeu? Aí deu uma paradinha na conferência. Então, assim, foi há pouco tempo. Foi há quase 40 dias atrás. Então, assim, ser uma mulher preta já é difícil. Ser uma mulher preta transexual é muito mais difícil dentro dessa sociedade. Eu falo porque, assim... que nem lendo esse currículo, nossa, com quem nós estamos falando? É uma estrela? Não, é uma pessoa que sempre veio buscando quebrar estereótipo, buscando adentrar os espaços, buscando aceitação dentro de uma sociedade preconceituosa, mostrando que pode fazer ações sociais, mostrando que pode também sim ser uma pessoa
com responsabilidade dentro de um conselho municipal, uma pessoa com conteúdo, uma pessoa com embasamento para poder falar, mas tudo isso enquadrado dentro de um padrão social, que mesmo assim é difícil. É difícil porque, que nem eu disse para vocês, eu tenho 7 profissões. Eu não canso de falar isso. Eu tenho 12 cursos, inclusive tá falando pro Marcelo, eu tenho curso de Libras. E eu não tenho empregabilidade há 22 anos. Eu estou como bolsista do PED. Eu estou lá por causa do meu currículo, no lugar que eu estou. Mas eu não estou em outro lugar depois dali. Porque é a rua que é destinada, né? Entendeu? Seu lugar. Para uma transexual. Entendeu? Então, assim, é muito complicado quando eu vejo as minhas outras amigas tendo que abrir um salão, tendo que fazer programas em site por causa da família, estando na avenida tarde da noite, num frio do caramba, nessa chuva, com talentos. É uma das coisas que a gente vai abordar muito lá no Transpod, porque por que a sociedade não consegue enxergar o nosso currículo? Meu currículo tem 4 páginas. Por que eu não posso estar naquele lugar? Então, assim, são coisas que como mulher trans e preta, eu vejo que a sociedade não está preparada para o preto inteligente. Muito menos para travesti inteligente, porque a travesti não tem escolaridade, travesti é marginalizado, travesti não tem educação, travesti não tem família. Então isso se torna muito mais difícil para poder adentrar os espaços. Então, assim, eu hoje lá como bolsista do PED, mostrando todo o meu profissionalismo, tratando as pessoas com educação, sendo respeitosa, sendo educada, sei que a partir de acabar o contrato vou estar desempregada. Então, assim, não é o curricular, é a sociedade que já implantou que o lugar de travesti é na esquina. Ainda mais de uma travesti preta. Porque já existe aquela coisa, aquela famosinha piada, parado é suspeito, correndo é ladrão. Então, assim, toda travesti de esquina é marginal. Imagina uma travesti preta de 1,80 m de altura com salto quase 2 metros. Entendeu? Então, assim, é muito difícil lidar com uma sociedade assim. Então, por isso que a gente quer furar bolhas, eu quero furar bolhas, eu quero estar em lugares que pessoas como eu deveriam estar. E mostrar para a sociedade que nós vamos fazer um bom trabalho, porque existe um profissionalismo e uma capacitação ali. Com certeza. Então, assim, só o currículo não está bastando. Está bastando a gente ter que mostrar o currículo e fazer tudo com que o currículo, que tem um currículo, para que as pessoas realmente entendam que se você pode estar ali. E o Pod Preto está aqui para fazer, para mostrar para a sociedade, né? Está aqui Carla Mendes falando uma coisa muito importante nas empresas. E posso falar, um currículo que você tem aqui, esse currículo que você mandou para a gente aqui, é um currículo de poder, de você estar num banco, de você estar, sabe, em grandes empresas multinacionais. Mandar pra Mari. Mandar pra Mari. Mandar pra Mari. Tô lá. E é o que você fala, as pessoas não dão oportunidade, né? Não dão oportunidade, a gente só quer o respeito, né? E além deles não dar oportunidade, eles também não dão respeito. E esse é meu currículo artístico, né? E eu quero até falar também, já que nós estamos dando spoiler, amanhã também vou estar recebendo uma homenagem, né? Estou sabendo. Então assim, por causa desse currículo tão invisibilizado, que eu só concorri aí, né, esse prêmio, por causa desse currículo, que eu tive que mostrar esse currículo para a sociedade. Porque ninguém consegue ver a arte drag, ninguém consegue ver o LGBT como algo artístico, e sim engraçado e cômico. Entendeu? Então, assim, não entende que corpos trans também produzem arte, produzem cultura. Hoje, eu fiz a produção da Última Consciência Negra, que foi o desfile com as mulheres negras no Teatro Municipal. Foi muito lindo, já é a segunda vez que eu faço.
E é a terceira vez que eu participo da Semana da Consciência Negra. Então, como produtora cultural, algumas pessoas não acreditam na sua capacidade. E aí, quando você reúne aquelas mulheres negras lindas, empoderadas, coloca uma mulher transexual no meio para poder também respeitar a nossa existência e faz aquele desfile bonito, aí as pessoas olham e falam, nossa, ela tem potencial, ela consegue fazer. Aqui teve a mão de uma profissional. Entendeu? A curadoria. Carol, vamos assistir mais um vídeo? Vamos lá. Tive a minha infância completamente acabada porque crianças que provavelmente achavam que era errado uma criança ser afeminada me bateram. Então, esses discursos de ódio que a gente ouve é extremamente ofensivo e é extremamente limitador para os nossos sonhos. Eu sinto que as pessoas têm mais medo de mim e eu sinto que em algum momento elas podem sim vir a me atacar, me bater, sabe? Porque o meu corpo não tem dono e o nosso corpo no chão não incomoda ninguém. Eu acho que a gente vive em muitas bolhas, assim. Então, às vezes, nas bolhas que eu vivo, é até um pouco mais confortável conversar sobre a minha existência, sabe? Ainda existe muito estereótipo, existe muito estigma. São várias violências, assim, e em vários níveis, né? Porque são vários momentos da vida no nosso processo de transição, assim, né? As pessoas, da forma como a gente foi criada, né? Todas as pessoas, incomoda muito pensar, né, que a gente cresceu dentro de estereótipos e pensar o nosso gênero, pensar a forma como a gente se coloca no mundo. Provavelmente muito mais do que incomoda a questão de sexualidade. Então, a expectativa de vida baixa tem a ver com essa questão da violência letal, não só por causa do desespero, né, de vivenciar a sua identidade, mas também porque sabe que vai ser violentada. Eu acho que as pessoas podiam ajudar de maneiras mais práticas mesmo, tipo, quebrando os estereótipos, como você falou, pensando a nossa existência de uma maneira natural e não de uma maneira patologizante, né? Como se a gente tivesse nascido no corpo errado. Validar os nossos corpos, não passar pano pras transfobias, né? Tipo, tem gente que fala, mas é tão difícil os termos, mas eu não acho que é difícil, eu acho que é só parar e ler por 30 minutos. Ai, tanta sigla. Né? Tanta sigla, né? Que difícil. Mas a gente sabe das siglas, né? Porque elas são caras pra nós, né? É o grande desafio da empatia, não é uma questão só cognitiva, de pensar isso. Então a convivência é muito importante. Tem a campanha, né? As militantes travestis falam muito isso. Com quantas travestis você convive? Os dados do vídeo mostram o quanto a violência física é presente na vida da comunidade. O Brasil segue como o país com o maior número de pessoas LGBTQIA+ assassinadas. Como você lida com essas questões da violência e acredita que ela é potencializada ainda com o racismo? Nossa, sim, muito, muito. É que nem eu disse, eu já levei um tiro e uma facada. Eu tenho uma barectomia de 56 pontos, né, do meio aqui, né, começa aqui em cima, até lá embaixo no umbigo. De uma facada que eu levei, porque eu tinha acabado o expediente. E parou um cidadão pra mim, vamos sair. Eu falei, não, eu não tô trabalhando. Então o que você tá fazendo aqui? Tô esperando a moto pra mim ir embora. Não, minto, eu falei, tô esperando o trem passar. Aí ele falou assim, cuidado que o trem passa por cima. E saiu. E depois disso viveu me xingando, até um dia que eu não estava de bem com a vida, ele me xingou, eu fui até ele e falei, eu não saí com você, eu não quero sair com você. Eu tenho todo esse direito de não sair com você. E a próxima vez que você me xingar, nós vamos se agredir. Aí passou a andar armado e um dia eu cheguei, ele começou a me xingar, já esperando. Eu reagi. E aí ele me deu uma facada no fígado, pegou fígado e pulmão. Fiquei 7 dias internado, eu tive que usar 2 drenos, né? Pra drenar o sangue do pulmão. E quase morri. Então, assim, levei um tiro porque quando eu cheguei até um posto de gasolina no qual eu já era acostumado a ir, a frequentar, eu ouvi, esses travecos tem que morrer tudo. E já é muito difícil quando você escuta, é coisa de preto, quando você escuta, ninguém leva, ainda imagina quando você escuta, esse traveco preto, esse negão que quer ser mulher.
e assim sucessivamente. Então, assim, essas microagressões vão se tornando agressões gravíssimas dentro do psicológico. Principalmente quando você lida todo dia com uma sociedade que te exige um padrão não só feminino, mas postural, totalmente além do que até uma mulher consegue ter. Que nem vendo Kézia Neves no palco, nossa, Kézia Neves, ai, mas vai lá na casa dela, ela tá de short e camiseta. Nossa! Cabelo espancado. Mas ela tem que estar 24 horas? Não, é muito exigente o padrão social com uma mulher. Imagina com uma mulher transexual. Então, assim, com a mulher preta transexual, a violência se torna um pouco maior. Porque é muito difícil você estar padronizado. E quando eu levei o tiro e a facada, eu vi que eu também me importava muito com o que as pessoas falavam. Quando as pessoas param a vida dela para falar da sua, pelas costas, é porque você tá lá na frente. Então, se você parar a sua lá na frente e olhar para trás, você só tá atrasando o teu lado. Então, continua o teu caminho, que você vai continuar sendo essa pessoa e vai continuar crescendo, porque você tá subindo. Só que é muito difícil quando você vê isso todo dia. Não é todo dia que você tá bem para poder receber isso. Hoje eu já consigo encarar isso com tranquilidade. De entrar dentro do mercado e todo mundo olhar para mim e eu não ver ninguém olhando, porque eu não tô olhando e tô preocupado com quanto que eu vou gastar para poder economizar. Então, não tô mais essa questão. Só que, infelizmente, essa questão existe em todos os lugares que tem a comunidade LGBT, que tem a comunidade trans. Na avenida, por exemplo, tem pessoas que têm prazer de passar com cartela de ovo para tacar ovo nas travestis. Ninguém passa para oferecer um emprego, mas passa para tacar ovo, para agredir, para roubar. Entendeu? Então, assim, essa violência crescente que falou ali, a gente aqui em Catanduva, como a gente não tem tanta credibilidade na segurança pública, no poder público, nas políticas públicas, infelizmente. Porque, assim, a gente não vê empresas falando em dar oportunidades para travesti. A gente não vê, porque a maioria das vezes, como a gente é marginalizada, quando chamam a polícia, o que ela fez? Você sempre, nunca é a vítima, você sempre é o agressor, você sempre é a marginalizado. Então isso a gente tenta mudar aos poucos, eu tento mudar com orientação, eu tento mudar com as posturas, a gente se reúne de vez em quando para falar sobre isso. Não é todo mundo que eu consigo representar, mas quem eu consigo representar entende que a gente precisa se unir para lutar contra essa violência, para lutar contra essas pessoas que são maldosas, que são mesmo pessoas perigosas, que não fazem porque eu tenho alguma rincha com alguém. Não, eu faço por prazer mesmo, né? Então, a violência com a população travesti e transexual é por prazer. É por ver, que nem disse, o corpo jogado no chão, que não importa, né? Então, assim, não importa ver o corpo no chão, não me importa você estar na rodoviária ou você estar no ponto, porque ali é teu lugar. Mas me importa te ver dentro da assistência social, atendendo o pessoal, como já incomodou pessoas que foram lá perguntar por quê, o que ela tá fazendo aqui. Só que não foi perguntar por que 22 anos eu fiquei sem emprego com currículo. Então só incomoda quando você tem um lugar de destaque, só incomoda quando você realmente ocupa os lugares que todo mundo deveria ocupar. Vamos falar de coisas boas, então, agora. Cara, tá falando sobre as inúmeras dificuldades que a comunidade LGBT enfrenta, mas vamos falar agora de coisas boas. Você é uma artista. Premiações, performances, uma infinidade de convites e de atuações. Conta pra gente um pouco da sua arte e, dentre todas, o que você mais gosta de fazer. Então, assim, né? Já fiz muita coisa. Assim, eu fui a primeira transexual a estar dentro do Festival de Teatro. Teve o Festival de Teatro em Catanduva, o primeiro Festival de Teatro em Catanduva, junto com o Rafael Cervantes. Nós fizemos uma peça de Nelson Rodrigues, Cemitério de Bonecas, onde eu era parteira. Foi no Armazém do Café. Então, acho que foi em 2006, se eu não me engano. E foi a primeira vez que eu estive num palco, assim, e amei estar.
Então, assim, essa parte de atriz, de atuar, sempre fez parte da minha vida, né? Porque tinha que atuar algumas vezes dentro da sociedade. Mas a dança, pra mim, sempre foi uma coisa, assim, que... Mexe. Entendeu? Arrepia. Palma da mão. Chama, entendeu? Então, assim, eu vim de uma família, né? Meu pai era candomblessista, né? E eu sou do candomblé, então não pode escutar um batuque, né? Entendeu? Então, assim, a dança pra mim sempre foi muito importante. Então, assim, eu fiz contemporâneo, eu fiz balé clássico, eu fiz dança de salão, eu fiz jazz, entendeu? O meu sonho é fazer tango, E eu desfilei muito, né, na escola de samba. Então, assim, samba pra mim era coisa, assim, de diversão. De descer na Coração de Bronze e sair trocando de roupa por trás da arquibancada. Ir pra Rubro Norte. E sair da Rubro Norte. E voltar no Bafo da Onça. Era uma coisa, assim, de chegar a desfilar com 33 escolas. Então, assim, participar de concurso, que nem fui princesa 2017 e 2018, lá em Araraquara. De ir para toda a região. E é uma das coisas que eu sinto muita falta que vai deixar de acontecer, porque com a hormonoterapia indiscriminada que eu fiz, me deu trombo. Hoje eu tô com trombose. Então a gente ia falar coisa boa, mas assim, o bom é que eu gosto do samba e o samba nunca vai sair de dentro de mim. De alguma forma eu acho que eu vou conseguir estar participando. Mas sambando como eu queria, de salto alto, numa avenida, já não vai ser possível. Por causa da hormonoterapia indiscriminada. Que hoje a gente tem um ambulatório aqui em Catanduva, né? Para poder outras pessoas se harmonizar. Uma luta muito grande, não só do Conselho Municipal, mas minha também, para que isso existisse. Então, assim, é algo que eu gosto muito da dança, só que é algo que hoje em si não vai ser mais possível por causa da trombo que veio a ocasionar. Mas a dança, pra mim, é o carro-chefe. Foi o mérito, né, que eu recebi, foi através da dança. Eu também rasgo um tanguinho, você não sabe, se ele qualquer dia tira a rasga. Fala, não, basta, de brincadeira comigo. Não tem vergonha na sua Ele não tem. Você sabe, Delei veio aqui e falou. Marcelo sabe, samba rock, Black Music, você sabe. O tanguinho não? Tanguinho não gosta. O Black, ele dança o Black, só do Reflex. Aí eu falo que antigamente era creme hidratante, agora é só doutorzinho. Esse negócio de jogar pro chão, não é isso? Ô, Carla, e sobre o seu ativismo e sua militância, né, já tão reconhecidos, sobre os projetos sociais e as inúmeras atividades que desenvolveu, qual que é o seu maior foco nesse momento? Meu maior foco nesse momento é fortalecer a comunidade LGBT. Eu acho que a gente precisa, nessa última semana da diversidade, nós fizemos uma reunião de coletivos. Que é uma das coisas que eu sempre senti falta, porque assim, não adianta a Kézia Neves cantar uma mulher preta, que é muito difícil, tá na noite, os homens acharem que é acessível porque tá na noite, acharam que podem tocar porque tá na noite, sem a proteção do Marcelo, que veio de anos, dando base, dando a mão, dando apoio. Então, não adianta um coletivo fazer uma ação ali, com 10, 15 pessoas, o outro coletivo fazer outra ação ali, com mais 10. Vamos unir todos os coletivos para uma luta só? Vamos todo o povo preto junto falar não para o racismo? Então vamos toda a comunidade LGBT falar junto? Nos respeite? Nós temos os nossos direitos? Então, quando a gente fez essa reunião, eu vi que a necessidade era de unir pessoas que querem falar, que querem respeitar, como a Unifipa, como a FAMECA, como o Instituto Federal, como o SESC, como o SENAC. Então, são parceiros que são necessários, porque o Conselho Municipal sozinho, ele simplesmente é um braço curto demais para alcançar políticas públicas. E já com esses parceiros a gente consegue não ter só braços, a gente consegue ter perna, ter cabeça, ter o corpo inteiro que pensa e que age. Nossa Semana de Diversidade esse ano foi um sucesso.
Entendeu? Que bacana. Então, assim, por quê? Porque a gente conseguiu unir pessoas. Esse projeto do transporte surgiu através dessas pessoas que falam, tá, mas tem muita gente que não conhece. E é duro ficar toda hora explicando sobre racismo. Ai, mas não é assim, entendeu? Cansa, né? Mas sim, muitas vezes a gente tem que, mesmo cansado e exausto, a gente tem que falar. Então nós precisamos sempre para ver que um dia o rádio toca, né? Na fim da roda, pelo menos. Então eu vi que essa necessidade, o meu foco agora é unir mesmo todos esses coletivos e fazer uma só ação, para que cause um pouco mais de impacto e visibilidade, para que as pessoas possam ter acesso por vários lugares, vários ambientes. Por exemplo, nós temos o público jovem do Instituto Federal, nós temos várias escolas que a comunidade LGBT vem crescendo muito. E vem tendo muita violência dentro das escolas com a comunidade LGBT. Então, nós precisamos falar sobre respeito e não falar sobre identidade dentro dessa escola, porque cada um sabe da sua identidade. A gente precisa falar como respeitar essa população, como respeitar o povo negro, como respeitar a população LGBT. Só que a gente não consegue adentrar esses espaços se não for através de parceria. Então, esses parceiros são muito importantes nesse momento e é um dos meus focos. Tá pegando esses parceiros e fazendo políticas públicas grandes e pontuais. Como várias vezes tive que fazer algumas ouvidorias dentro de ambientes de saúde e hoje a gente consegue ter uma Unifipa inteira com profissionais capacitados porque fizeram um final de ano do movimento LGBT em conscientização. Está tendo um grupo de inclusão da diversidade e da PCD. Então, assim, você consegue alcançar algumas coisas quando você tem parceiros. O pessoal da cidadania plural, que é do direito, está fazendo a semana da diversidade dentro da escola para trazer informação dos direitos LGBT. Então, a gente unindo toda essa população que faça todos esses coletivos que trabalham para a inclusão, a gente consegue ter uma força maior em Catalunha. E é você que está à frente de tudo isso? Não? À frente é muito difícil, né? A gente tá, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa multiuso, eu falo. Porque, assim, eu gosto de muitas coisas, assim, que nem eu gosto muito do projeto Nós da Rua, por exemplo. Eu vejo... eu sempre fui de periferia. Então, assim, eu vejo a necessidade daquelas crianças e eu falo assim... que nem eu falei pra você, meu pai me deu um cavalo, meu pai me deu uma bola. Só que tem crianças que nunca teve um McDonald's. Entendeu? Então eu vejo a minha necessidade de estar lá com aquele povo preto também da comunidade que pega 2 litros de leite no meio da semana para 4 filhos. Tá entendendo? Que elas precisam de um leite, um pacote de leite que a gente distribui lá no Nova Catanduva. A gente precisa estar levando essas crianças para conhecer o Teatro Municipal, que elas não sabem nem o que é. Entendeu? Elas não vão no bosque. O dia que nós levamos ela no aeroclube, nossa, viram um avião de perto. Ixi, foi o máximo. Então eu vejo essas coisas que para mim foi muito básico, porque eu tive acesso, mesmo sendo de periferia. E esses acessos que eu comentando com uma amiga, nossa, meu sonho é fazer um cruzeiro. Eu queria ter um dinheiro para juntar para fazer um cruzeiro. Eu ouço do lado um menino de 19 anos falar, eu queria ir no cinema, nunca fui. E aquilo me paralisar assim. E aí eu li e falei, opa, aqui tem muita coisa para fazer. Então eu faço muita coisa, falar, vou liderar essas coisas, não. Então por isso que eu quero juntar esse coletivo, para que cada um, se a gente se reúna, todo mundo pensa, todo mundo faz. E aí não tem um chefe, uma tribo. E a gente aqui é um coletivo juntos a gente faz ação, entendeu? A gente pode encabeçar como conselho municipal, porque a gente tem um pouquinho mais de força, né, deliberativa, consultiva, mas falar de ficar na frente não, mas falar de unir para que todos estejam na frente. E precisava todo mundo se unir, né? Igual você falou com as meninas, vamos ali no banco ali, vamos lá na Brasil, as minhas não, subir lá, depois todo mundo vai ficar me
mexendo, né? Então tem que se unir, tem que aparecer, tem que dar a cara pra ter, igual você faz. Sim, mas Marcelo... Pra conseguir as coisas hoje em dia tem que ser desse jeito. Mas o que é complicado é o que eu falo assim... ali falou, o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no mundo. Então como você vai sair de casa ciente que você vai estar segura? Tenho medo. Então assim, e o engraçado é o que eu falo... Você tem medo, você... Carla Mendes. Por um tempo, eu sempre falei que a palavra medo era uma coisa que não existia no meu vocabulário. Essa palavra eu usava muito. Aí, depois do tiro e a facada, eu comecei a pensar que medo também não tenho, não. Mas eu tenho receio de algumas coisas. Entendeu? Então, aí eu passei a ter receio de algumas coisas. E eu falo pra você que o Brasil é o país que mais acessa pornografia de travestis transexuais. Então, você imagina, você à noite ser desejada por um dono de um comércio. E de dia você ser motivo de chacota por ele, em pleno calçadão. O que você faz? Quebra a loja dele inteira. Mentira, velho, não mais, porque hoje toda pessoa tranquila toma sertalina, então... Medicada. Tô medicada, então não acontece mais, mas antes acontecia. Então, assim, todo mundo tem um passado, eu também tive um passado, então o respeito hoje não veio assim tão fácil, veio de uma luta, veio de uma briga, veio de muita violência, não só da minha parte, mas também da sociedade. Era só uma retribuição, porque quando fala com a população LGBT ou principalmente travesti, é agressiva, a gente é agressiva por uma questão de defesa e não de ataque. É muito mais fácil a gente agredir por estar sendo agredida do que agredir gratuitamente. Entendeu? Então, assim, nenhuma travesti tá dando um barraco porque ela é barraqueira. É porque ela ouviu uma piada, ela ouviu um desrespeito, ela não aguentou as microagressões que foram feitas para ela. Só que a sociedade prefere mostrar como marginal a travesti do que o agressor. A semana passada eu tava subindo na Rua Brasil, tava descendo um adolescente com a mãe dele. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele percebeu que não era uma mulher. Aí ele falou, nossa, olha, é traveco, mãe. Eu achei que era uma mulher. Na hora, ela parou ele, eu tinha passado. Ela, moça, por favor. Eu voltei, pede desculpa pra ela. Olha. Eu falei, obrigado pela atitude. Aí ele, com muita vergonha, falou, desculpa. Ele falou, a vida dela não importa pra você. Você tem que respeitar as pessoas. Eu não te ensinei isso. Não é isso que você aprende na sua casa. Me desculpa, eu tô te pedindo desculpa. Não, senhora, eu só das fato da senhora ter tá falando pra ele a forma de respeitar as pessoas, eu já fico feliz com isso. Porque de todos os anos, nunca isso aconteceu. Então a senhora tá mostrando pra mim que realmente a sociedade tá mudando e a senhora tá fazendo isso. Que o mundo só muda a partir de como a gente começa a mudar. E a senhora tá fazendo isso acontecer. Então eu fiquei muito feliz com isso. Nossa. E ao mesmo tempo muito triste. Que, assim, se todo pai, se toda mãe ensinasse isso ou fizesse isso, hoje a gente conseguiria andar mais livre, sem nenhum barraco e sem ser marginalizada pela sociedade. Com certeza. Casaneves. Carla, que felicidade ter você aqui. A gente vai se despedindo, né? Com clareza de quanto sua luta tem quebrado estereótipos e promovendo a diversidade. Sua participação ativa é uma forma de garantir que as vozes das mulheres, especialmente das mulheres trans, sejam ouvidas e representadas. Você é uma mulher inspiradora, obrigado por partilhar suas vivências aqui com a gente. E não podemos finalizar sem você deixar sua mensagem para a galera de casa, pessoal que está ouvindo, para as mulheres pretas, para as mulheres trans. Olha, eu falo assim, sempre. Nada é de graça, né? Para nós pretas, para nós trans. Mas nunca a gente tem que desistir dessa luta, porque eu por várias vezes lutei pensando em mim. E quando eu vi que a minha luta ajudava muita gente, eu falei, esse é o caminho de lutar por todas nós. Então a mensagem que eu deixo é de não desistir, porque a sociedade vai ser cruel. Não se desprender, porque a sociedade vai nos tirar dos lugares que a gente tem que ocupar. E sempre se unir, porque a comunidade deixa algumas vezes
a própria sociedade, o próprio meio preconceituoso nos separar por gay, por lésbica. A sigla é só uma continuação. E essa continuação tem que ser juntas. Tem que ser um guarda-chuva colorido protegendo da chuva. Tivemos aqui essa figura, essa mulher preta que deixou esse recado maravilhoso e que tenho certeza, com essa luta, com esse foco, você vai conseguir muita coisa. E nós estamos com você, o Pode Preto. Na próxima vez nós queremos que vai trazer mais as meninas aqui pra gente bater um papo. Com certeza. Né? Tem muita coisa. Muita mulher. E, mais uma vez, agradecer a comunicação, ao Vini, que dá todo aquele auxílio aqui para nós, ao nosso presidente, Marquinhos Ferreira, presidente da Câmara Municipal, que abre espaço para o nosso povo preto trazer aqui todas as histórias. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar muito o nosso programa para chegar em muito mais pessoas. Beleza, beleza? Pode Pretos! Porque preto também pode! Yeah!